Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar da análise da empresa BRF Foods. Vamos falar dos dois principais demonstrativos financeiros, que é o balanço patrimonial e o DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Começando aqui pelo balanço patrimonial, que é dividido em três partes, que é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Sendo o ativo, todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, e o passivo, todas as obrigações que ela tem a pagar. Analisando aqui o balanço patrimonial, a gente consegue analisar que o volume financeiro patrimonial da empresa vem no constante crescimento, mas porém o volume financeiro que ela tem de ativo está bem próximo do que ela tem de passivo. Ou seja, o que ela tem de direito está bem próximo do que ela tem de obrigação a pagar com terceiros. Então ela tem um volume muito alto de passivo, ou seja, um volume muito alto de dívidas. A gente vai analisar aqui nos próximos gráficos, verificar como que a empresa gerencia o volume alto desse passivo. A gente tem um patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. A gente consegue verificar que vinha numa tendência de baixa, mas porém deu uma estagnada e voltou a subir aqui. Patrimônio líquido é o capital que é investido pelos sócios e acionistas, e o ideal sempre é que esteja no volume positivo e se tiver também numa tendência de alta, que aqui também demonstra a questão da saúde financeira, se a empresa vem demonstrando os lucros, que aqui também fica os lucros acumulados da empresa. Quando tem prejuízo, o prejuízo acaba corroendo o que a empresa tem de patrimônio líquido. Bom, a gente tem um ativo circulante, que é um subgrupo do, ativo no balanço patrimonial, que eu dividi em três contas aqui, que é o caixa, o contas a receber e o estoque. O maior volume financeiro que a empresa tem hoje aqui é de caixa, ela tem um volume muito alto de caixa. Tem estoques, o que está bem próximo aqui do que ela tem de volume de caixa, e a gente também tem um contas a receber, que vem mantendo aqui o mesmo volume financeiro aqui desde aproximadamente 2018. Bom, a gente tem um passivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Desmembrei em duas partes, que é passivo circulante e passivo não circulante, verificar qual volume financeiro que a empresa tem a pagar a curto prazo e outro volume que a empresa tem a pagar a longo prazo. Visando a questão de análise de fluxo de caixa, o ideal sempre é que o maior volume financeiro que a empresa tem de passivo esteja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo. Aqui, analisando o passivo do BRF Foods, o volume financeiro do passivo circulante e não circulante estão bem próximo do outro. Hoje, o maior volume está alocado a longo prazo, mas o volume que ela tem de passivo a curto prazo está bem próximo do que ela tem de longo prazo. Se a gente jogar uma média aqui, está 60% a longo prazo e 40% a curto prazo. Então ela tem um volume alto de dívida e não está tão distante assim o que ela tem em relação a passivo. Então aqui é uma situação não tão legal, o ideal sempre é que essa distância entre as linhas sejam maior. Bom, aqui a gente tem um empréstimo são duas contas, que é o empréstimos e financiamentos a curto prazo e os empréstimos e financiamentos a longo prazo. A análise é bem parecida com a leitura que a gente tem do passivo. O ideal sempre é que o maior volume financeiro que a empresa tem de passivo esteja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo. É o que a gente consegue analisar aqui, que praticamente aí, vamos supor, no olhômetro aqui, 80% do empréstimo está alocado para ser pago a longo prazo e o menor volume está a curto prazo. Assim, a empresa tem tempo suficiente de girar suas operações, gerar caixa e honrar esses compromissos com tranquilidade. Bom, vamos falar um pouquinho de resultado aqui, falar um pouquinho de vendas, resultado bruto e resultado operacional e lucros e prejuízos acumulados do período. Começando com o volume de vendas aqui, que vinha aqui num certo volume, deu um salto aqui surpreendente, vem numa tendência de alta fortíssima aqui em relação a volume de vendas. A gente tem o resultado bruto, que é a primeira apuração de resultado dentro do DRE, aqui a gente analisa a lucratividade da empresa, o resultado da empresa, visando utilizando apenas a leitura do principal ramo de atividade dela.
Então aqui é a primeira apuração, que então a gente pega o volume de vendas menos o custo da mercadoria vendida e verifica qual o volume de lucratividade utilizando aqui esse principal parâmetro. Vem aqui vinha oscilando bastante nos últimos trimestres, vem numa tendência de alta e dando um resultado aqui muito positivo de lucratividade. Bom, a gente tem um resultado operacional, aqui é que a gente já envolve as outras atividades operacionais da empresa, como despesas administrativas, despesas com o escritório, ou seja, outras despesas que a empresa tem que não está relacionada ao seu principal ramo de atividade. Também é muito lucrativo, ou seja, que a gente verifica a lucratividade da empresa antes de fatores externos, como juros de empréstimos e financiamentos, e impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social. Vinha oscilando bastante, chegando a alguns períodos apresentando prejuízo operacional, mas aqui nos últimos trimestres vem apresentando uma recuperação muito forte. Vamos analisar, verificar o que ocorre aí nos próximos resultados apresentados pela empresa e verificar se vai continuar nesse constante crescimento aqui de apresentação de lucratividade operacional. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo. Aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa foi lucrativa ou não. Aqui também já utilizamos os fatores externos, como empréstimos e financiamentos, e os impostos, que é o imposto de renda e contribuição social, e analisamos aqui se a empresa é lucrativa ou não. Teve alguns períodos de prejuízo. Nos últimos trimestres aqui ficava aqui entre períodos de prejuízo, alguns períodos de lucratividade, mas nos últimos trimestres aqui vem apresentando bons números de resultado, vem apresentando uma recuperação. Vamos verificar se essa tendência de alta aqui e essa forte lucratividade vai se manter nos próximos períodos.